Mas falando bastante de direitos fundamentais, nós lembramos do quê? Dos limites de direitos fundamentais. Ainda mais agora em pandemia, deu muita colisão de direitos fundamentais, e a mais clássica aí que deu na TV, nas redes sociais, nos jornais, em tudo que é canto, foi de um lado a liberdade religiosa, de outro lado a proteção à saúde. E aí, como é que fica? Isso acabou no STF, eu estive lá fazendo sustentação oral, e nós temos ali uma colisão de direitos. Como vocês acham que aconteceu? Antes de falar dessa colisão de direitos, nós precisamos então falar da eficácia dos direitos fundamentais, que tem tudo a ver com a colisão. O professor Ingo Sarlet, na obra Eficácia dos Direitos Fundamentais, trata essa questão. Ele diz que existem 3 formas de limites. O primeiro limite são os limites colocados pela própria Constituição, tá certo? Por exemplo, quais são os limites que a própria Constituição dá? Estado de sítio e estado de defesa. Está lá nos artigos 136 a 139. Quer ver? Vou passar para vocês um aqui, no estado de sítio. 139, inciso 1º. Obrigação de permanência em localidade determinada. Tá? Então aqui existe uma restrição do direito de ir e vir. Está delimitado pela Constituição. Outra forma de limitação é o da reserva legal, quando a própria Constituição estabelece uma reserva que será feita pela lei. Lá no artigo 5º, inciso 58, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então a lei pode sim limitar, porque a própria Constituição está dizendo. E a terceira hipótese foi a que eu comecei o assunto, né? Que é a colisão de direitos fundamentais. Quando existe uma colisão, o julgador precisa fazer o quê? Precisa ponderar para verificar no fim dessa ponderação como ele vai restringir e se ele vai restringir. Para isso usa-se a técnica da proporcionalidade, ou seja, adequação da medida. Essa é a primeira questão. Pela medida, restringir, aqui no meu caso, né, às liberdades religiosas, a liberdade religiosa, restringir é a medida possível para alcançar o fim, ou seja, a proteção da saúde? Segundo passo, a necessidade da medida. A opção, ela deve ser sempre a menos gravosa. Então, como eu vou restringir? Restringo totalmente, no sentido de não ter culto, restringo a metade. E aí vem o terceiro aspecto, tem que ter uma proporcionalidade entre os meios utilizados, ou seja, como vai ser essa restrição com os fins. Então não adianta, gente, eu restringir 100%, se 100% não vai adiantar na proteção à saúde. Também não adianta eu restringir 1%, se 1% não vai resultar em nada na proteção à saúde. Então o que eu faço? Eu sempre preciso ter em mente a proteção ao núcleo essencial. Qual é o núcleo essencial da liberdade religiosa? Para diversos juristas, como Jonatas Machado, Jorge Miranda, Paulo Purido Adragão, Rubio Lopes, entre outros aí, a liberdade religiosa tem como núcleo o culto. Então, bom, é o culto que tem que ter cuidado, temos que proteger o culto. Como a gente faz isso? Restringindo o culto a ponto de não exterminar, de ter um resultado que não vai ter culto, porque não vai ter culto é o máximo de restrição possível. Então eu preciso ponderar de forma que tenha essa restrição, mas que não seja máxima. Essa é a técnica da ponderação. Eu dei esse exemplo, mas tem tantos outros aí que deve ser utilizada pelo julgador. E por fim, gente, para acabarmos a nossa aula aí, preciso lembrar do limite dos limites, né? Qual é o limite dos limites? Um é esse que eu acabei de falar, né? A proteção ao núcleo essencial, que vai resultar na proibição do excesso. E o outro limite é no processo legislativo. Então, quando vai se emendar a Constituição, não pode de forma nenhuma suprimir um direito fundamental. Isso está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e é o que nós chamamos de cláusulas pétreas. Então temos dois limites dos limites, né?
proteção ao núcleo essencial, na colisão de direitos fundamentais e no processo legislativo a cláusula pétrea. Tá certo, gente?